Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJI Investimentos e esses são os destaques econômicos da semana. Aqui no Brasil nós tivemos a divulgação de uma série de termômetros setoriais, incluindo as vendas do comércio varejista, a atividade dos serviços e também o índice do Banco Central de atividade econômica, todos eles relativos ao mês de outubro, de modo que a totalidade desses indicadores acabou surpreendendo positivamente as expectativas do mercado. Então isso confirma um cenário de resiliência do crescimento também para o quarto trimestre, de modo que eu imagino que o PIB no ano de 2024 deve avançar em torno de 3,4%, 3,5%. Além disso, nós tivemos também a divulgação do IPCA relativo ao mês de novembro, que acabou trazendo uma surpresa negativa. Não tanto com relação ao resultado do índice cheio, mas principalmente das chamadas aberturas qualitativas, ou seja, aquelas que são mais atinentes, que são mais relacionadas aos ciclos de alta e de baixa da produção. É claro que isso traz uma série de implicações, principalmente do ponto de vista da política monetária, e falando em política monetária, nós tivemos a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, que acelerou o ritmo de aumento da taxa Selic de 0,50 para 1 ponto percentual, ou seja, a taxa Selic saiu de 11,25% para 12,25% ao ano. Quais foram os grandes destaques do comunicado dessa decisão? No meu entendimento, em primeiro lugar, o crescimento forte da economia brasileira no terceiro trimestre levou a uma revisão do chamado hiato do produto, ou seja, existe menos ociosidade hoje do que o imaginado até então. Além disso, as questões fiscais, sobretudo relacionadas à frustração com o pacote de corte de gastos da União, fazem com que nós tenhamos um cenário mais adverso para o controle da inflação. Além disso, nós tivemos um novo descolamento das expectativas de inflação, ou seja, aquele exercício preditivo que o próprio Banco Central, que o próprio Comitê de Política Monetária realiza, mostrou que para o horizonte relevante da política monetária, ou seja, o segundo trimestre de 2026, nós temos um IPCA projetado, uma inflação de 4%, ou seja, se desgarrando ainda mais da meta de 3%. Então todos esses fatores pesaram para essa aceleração do ritmo de alta da taxa Selic. Além disso, foi sinalizado por parte do comitê duas altas adicionais de 1 ponto percentual cada. Ou seja, se nós não tivermos grandes alterações no cenário, esse foi o forward guidance, foi a sinalização que foi dada a respeito dos próximos passos envolvendo a política monetária. Até para diminuir as dúvidas com relação a esse processo de transição que o Banco Central está passando ao longo agora do final desse ano, com o Gabriel Galípolo assumindo o comando da autarquia. No entanto, eu não imagino que esse ciclo de aumento da taxa Selic deve terminar em 14,25% ao ano, ou seja, agora com esse comunicado mais duro, com essas sinalizações que foram dadas, imagino que a gente deve chegar em torno de 15% ao ano ali em meados do ano que vem e vejo um espaço muito limitado para que a gente pense eventualmente em algum movimento de queda ainda no ano que vem. Isso deve ficar provavelmente para 2026. Lá fora nós tivemos como grande destaque o CPI, embora não seja o indicador preferido de inflação por parte do Federal Reserve, do Banco Central americano, mas nós tivemos esse dado relativo ao mês de novembro, que acabou vindo em linha com as expectativas, mas alguns recortes começaram a preocupar, sobretudo o supercore dos serviços, ou seja, o núcleo dos serviços, excluindo a parte de shelter, a parte de aluguéis, de habitação, que vem sofrendo uma pressão significativa. Quando nós analisamos esse recorte, nós tivemos uma aceleração da inflação. Então isso trouxe uma preocupação por parte dos investidores e inclusive acabou elevando o rendimento das treasuries, dos títulos da dívida americana, com um prazo de 10 anos. E
Para finalizar, nós tivemos também ainda no cenário internacional a decisão com relação ao Banco Central Europeu a respeito dos juros no bloco, uma queda de 0,25 ponto percentual dentro do esperado. Christine Lagarde, presidente da instituição, sinalizou que confia no processo de desinflação, de desaceleração da inflação e que somente mediante uma piora mais acentuada da atividade econômica é que se poderia cogitar uma aceleração desse ritmo de corte para 0,50 ponto percentual. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.